Atos 27, até o 10 do 28. Meus irmãos queridos, em nossa caminhada, em nossa jornada neste mundo, há momentos em que nós vamos passar pelos ventos contrários, que nós vamos enfrentar tempestades repentinas. Há momentos, como o próprio Jesus prometeu, que a chuva cairá e as torrentes transbordarão e os ventos soprarão e nos castigarão. Muitos de nós passamos por tempestades e quando nós somos fustigados por elas, nós devemos sempre lembrar de uma coisa: Deus está conosco em meio a todas as tempestades da vida. Ele nunca nos diz para seguirmos sozinhos. Ele sempre nos acompanhará. Ele sempre estará nos guiando. Ele sempre estará direcionando em nosso caminho. Foi o que ele prometeu. Ele disse: eis, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E por isso, meus irmãos, nós entendemos claramente que debaixo dos cuidados do Senhor, nós estamos seguros em meio a todas as tempestades. Aqui neste capítulo 27 e 28, versículo 10, nós vemos Lucas escrevendo o relato daquilo que aconteceu com Paulo, da tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou no final do seu ministério apostólico. Por 2 anos, Paulo esteve preso em Cesareia. Ele foi acusado pelo sinédrio judeu de ser um encrenqueiro, de ter profanado o templo, de ter ensinado coisas que eram contrárias à lei de Moisés, que era contrária aos decretos do próprio César. Embora inocente de todas estas acusações, Paulo não obteve a justiça dos governadores. Ele teve então que apelar para César, que apelando para César, então ele foi obrigado a ir até Roma para ser julgado. Em Atos 27, então, nós encontramos Paulo sendo embarcado em um navio Adramítio, que fica na costa noroeste da Ásia Menor, ao sul de Troade, e iniciando então a sua viagem até Roma. Em Roma, ele iria então apelar a César, ao tribunal de César, em prol da sua liberdade. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 27, então, nós lemos que Paulo foi colocado sob a custódia de um centurião chamado Júlio, e que Lucas, o médico, e Aristarco de Tessalônica viajaram também com Paulo para ajudá-lo. Em Atos 27 e 28, nós temos o relato de Lucas como sendo uma testemunha ocular da viagem de Paulo de Cesareia até Roma. É possível que Lucas tenha ficado com Paulo para ajudá-lo, enquanto ele estava na prisão, e que também ali ele estivesse fazendo pesquisas na Palestina para a sua obra, dos 2 volumes que ele escreve, do livro de Lucas e também o livro de Atos. Ao chegar em Mirra, na costa leste, sul da Lícia, Paulo e outros embarcam em um grande navio alexandrino que transportava grãos de Alexandria para Roma. Além da carga, transportava também 276 pessoas, marinheiros, prisioneiros, soldados, passageiros e outras pessoas comuns. Depois que o navio deixa Mirra, em vez de navegar para o oeste, ele foi impelido para o sul por ventos contrários. Depois de muitos dias, ele chega em bons portos, na costa sul de Creta. Fica claro para todos a bordo que eles não poderiam chegar à Itália antes do inverno. Então o centurião
e o piloto, o dono do navio, fazem planos para passarem o inverno em Fênix, que era um porto melhor e mais seguro, a oeste de Bons Portos. A maioria dos que estavam a bordo apoiavam então o plano destas pessoas, mas por revelação de Deus, Paulo discordou. Paulo alertou aqueles homens que eles não deveriam deixar o porto de Bons Portos. Isso está no versículo 10 aqui do capítulo 27. Paulo, meus irmãos, era um viajante experimentado. Paulo já havia feito pelo menos 11 viagens, totalizando 5.600 quilômetros pelo mar Mediterrâneo, e já havia sofrido 3 naufrágios até esse momento. Mas as autoridades rejeitaram então o conselho que Paulo havia dado, e em favor da opinião da maioria, eles decidiram então deixar ali Bons Portos e ir para Fênix. O navio então partiu com destino a Fênix, mas eles nunca chegaram naquele lugar, porque eles foram apanhados por uma terrível tempestade, e o curso daquele navio então foi desviado por estes ventos. E no versículo 20 então Lucas escreve: como por muitos dias nem sol nem estrelas apareceram e a tempestade continuou furiosa, finalmente perderam toda a esperança de serem salvos. O que Paulo está fazendo, meus irmãos, durante essa tempestade? Paulo está ali, naquele navio, o vento lançando o barco de um lado para o outro, enquanto ele passa por toda essa turbulência, ele está clamando e orando fervorosamente diante de Deus. No versículo 23 nós lemos que Deus lhe dá uma mensagem de conforto enquanto ele orava. No verso 23, ele diz, porque naquilo que Deus revela a Paulo, ele diz: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Deus disse a Paulo que não apenas ele, Paulo, estaria seguro, mas também que ele lhe daria uma dádiva. E a bênção que Deus daria a Paulo é que todos os homens, todas as pessoas que estavam naquele navio teriam as suas vidas poupadas. E isso em resposta à oração de Paulo. Meus irmãos, esta passagem até aqui ilustra de forma brilhante para nós a verdade de que os decretos de Deus não podem ser frustrados. Tudo aquilo que Deus ordenou deve acontecer exatamente como Ele ordenou, independente do que venha acontecer, independente das circunstâncias. Era o plano de Deus levar Paulo até Roma. Deus revelou o seu plano quando Paulo foi preso em Jerusalém. Lá em Atos capítulo 23, versículo 11, nós lemos que o Senhor Jesus aparece a Paulo durante a noite dizendo: tem bom ânimo, assim como testificou de mim em Jerusalém, assim também deve testificar de mim em Roma. No grego, nós encontramos a palavra dei, que significa, ou dei que é deve, né? Que tem a ver com uma ordenação divina e que tem a ver então com o decreto de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Paulo: eu decretei, e o meu próprio decreto, o meu próprio plano é que você testemunhe em Roma, e ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de impedir que o meu plano e que a minha vontade aconteça. Deus também havia dado a Paulo, meus irmãos, o desejo de ir até Roma antes que ele tivesse essa revelação. Em Romanos capítulo 1, versículo 15, Paulo fala do seu intenso planejamento e anseio, o desejo de ir a Roma para pregar o Evangelho, para
trabalhar com aqueles irmãos para que eles tenham uma compreensão maior da revelação de Deus através do Evangelho. No capítulo 19 de Atos, no versículo 21, Paulo fala de seus planos de ir a Roma para pregar o Evangelho depois de visitar Jerusalém. Meus irmãos, nós podemos perceber aqui que os servos de Deus são invencíveis e indestrutíveis até que as suas obras ordenadas por Deus na terra sejam concluídas. Até que a obra que Deus deu a cada um dos seus servos para realizar, estes que Deus chamou para realizar esta obra, eles realizarão. Eles serão tratores, eles serão indestrutíveis, eles enfrentarão todas as lutas e as dificuldades que aparecerem em sua frente, porque Deus estará com eles. Era a vontade de Deus então que Paulo fosse a Roma, e não importa o que iria acontecer até ele chegar em Roma, Paulo pisaria o pé em Roma. E aqui então, meus irmãos, nós precisamos compreender esta verdade e apreciá-la em nossas vidas. Se Deus ordenou a nossa salvação, nós seremos salvos. Se Deus ordenou que nós estaríamos com Ele na eternidade, nós estaremos com Ele na eternidade. Se Deus decretou tudo aquilo que deve acontecer em nossas vidas, tudo aquilo que nós devemos fazer para a sua glória e para a sua obra, nós vamos fazer até o dia em que nós tivermos concluído e Ele então dizer a nós: muito bem, a obra está concluída, é hora de voltar para casa. Portanto, meus irmãos, nós vemos esta verdade bendita aqui neste capítulo. Deus faz planos para Paulo. Os planos que Paulo fez de ir a Roma, da maneira como ele queria ir, foram frustrados, porque Paulo queria, da mesma forma que ele fez as outras viagens até as outras cidades, ele queria também fazer até Roma, tranquilamente, sem aquela situação de preso, uma viagem tranquila, mas não. Esta não era o propósito de Deus nesta viagem de Paulo até Roma. Deus queria que Paulo fosse a Roma, sim, mas Paulo iria como um prisioneiro para Roma. E ele chegou até Roma. Mas até lá, meus irmãos, até chegar a Roma, Paulo vai enfrentar muitas oposições. E a primeira oposição que Paulo enfrenta é a oposição do Sinédrio. Paulo enfrentou 4 fontes de oposição até ele, para ele poder ir a Roma. Primeiro, meus irmãos, o Sinédrio se opôs a ele quando ele foi em Jerusalém na ocasião da sua 3ª viagem missionária. Quando Paulo estava adorando no templo, ele foi agarrado, ele foi arrastado e ele foi espancado pelos judeus. Eles estavam prestes a matar Paulo quando ele foi resgatado por um comandante chamado Cláudio Lísias. Enquanto ele estava sendo levado para o quartel romano, Paulo então recebeu permissão para se defender diante do povo judeu. Ele começou a falar à multidão, mas novamente os judeus tentaram matá-lo e o comandante teve que novamente resgatá-lo. Em seguida, meus irmãos, nós somos informados de que 40 homens judeus se juntaram para matar Paulo. Deus livrou dessa armadilha e conduziu Paulo para Cesareia. Enquanto ele estava lá, nós somos informados de que o Sinédrio exigiu perante o governador Félix e Festo que Paulo fosse condenado à morte. E eles diziam que Paulo deveria ser morto porque ele era um encrenqueiro. Ele causou problemas por todo lugar por onde ele passava. Ele profanou os ensinos, ele falou o contrário à lei de Moisés, e não apenas isso, ele também havia falado contra o próprio César.
Havia apenas um problema, meus irmãos, com a oposição do Sinédrio, com as acusações do Sinédrio. Eles não conseguiram comprovar, eles não conseguiram provar estas acusações contra Paulo. Os próprios governadores não fizeram justiça a Paulo e eles então mantiveram Paulo preso por 2 anos. Quando Paulo descobriu que ele não receberia então a justiça em Israel, ele teve a oportunidade de comparecer perante o rei Agripa II. Foi quando então ele apelou para César. Isso significa, meus irmãos, que ele teve que viajar para Roma, porque o Sinédrio, era a vontade do Sinédrio matar a Paulo. Mas Deus estava com Paulo. E Deus tinha este propósito de que Paulo fosse a Roma. E então, meus irmãos, Paulo sofre a oposição dos próprios judeus, a oposição dos próprios patrícios dele. Mas Paulo também sofre a oposição da tempestade nesta viagem até Roma. Paulo e o grupo que estavam viajando de Cesareia para Mirra, na Lícia, onde eles embarcaram em um navio romano. O segundo navio, um grande cargueiro alexandrino, também transportava não apenas cargas, mas criminosos condenados da Judéia, Cesareia, que estavam sendo levados para Roma para morrer na arena, contribuindo assim com o divertimento dos cidadãos romanos. Paulo não era um criminoso condenado, mas ele viajou como um prisioneiro para ser julgado por César. E aqui, aquele que iria julgar era o próprio Nero. O Sinédrio havia fracassado em todas as suas tentativas de acabar com a vida de Paulo, mas então ele encontrou uma outra fonte de oposição. Uma grande tempestade surgiu. Mais uma vez, meus irmãos, nós devemos nos perguntar se Paulo seria então destruído nesta tempestade e frustrando assim a ordenação divina do seu ministério de ir até Roma e de pregar o Evangelho, ou se Deus o livraria. Em Isaías capítulo 25, verso 4, nós lemos que Isaías diz acerca de Deus: tu tens sido um refúgio para o pobre, um refúgio para o necessitado em sua angústia, um abrigo contra a tempestade e uma sombra contra o calor. Aquele que livrou os seus discípulos da tempestade no mar da Galileia. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todos. A questão agora, meus irmãos, é se Cristo também livraria Paulo desta tempestade. E aí então nós, olhando para este capítulo, percebemos que, assim como os discípulos enfrentaram aquela tempestade, Paulo também enfrentou uma tempestade no mar, mas não semelhante aos discípulos que tiveram as suas vidas, a sua embarcação poupada ali, mediante a obra de Cristo. Paulo enfrentou aquela tempestade. O navio em que ele estava veio a pique, e ele então teve apenas a sua vida poupada. Mas, meus irmãos, diante dessa situação desesperadora enfrentada por Paulo, qual é a sua resposta? Ele então continuava em oração fervorosa diante de Deus. E nós percebemos, meus irmãos, que Deus não livra Paulo daquela tempestade. Ele enfrenta aquela tempestade, ele não cessa os ventos. A fúria do mar só termina quando ela quer terminar. Não há ali uma ação, uma intervenção sobrenatural, um poder de Deus para acalmar aquela tempestade. Paulo está ali, aquele barco está ali sendo jogado de um lado para o outro. Mas Deus age de uma outra forma, porque enquanto Paulo está ali naquele navio, ele clama a Deus, ele ora a Deus, e Deus então, meus irmãos, responde a Paulo, porque um anjo aparece a Paulo e o encoraja sobre como seria aquela viagem. E no versículo 21 ele diz: havendo todos estado muito tempo sem comer,
Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e esta perda. É bom, meus irmãos, prestar atenção aqui que Paulo dá um conselho para aqueles homens, para a liderança daquele navio, mas eles não quiseram ouvir o conselho de Paulo, eles não quiseram ouvir aquilo que Paulo tinha dito, e eles então sofreram por isso. Eles sofreram por não darem ouvidos ao conselho que Paulo tinha dado. Eles ignoraram, então eles não permaneceram em bons portos. Eles perderam o navio e eles perderam também a carga. Se eles tivessem ouvido a Paulo, eles teriam poupado tudo isso. Então Paulo disse: vocês deveriam ter ouvido o meu conselho. Paulo era minoria. Eles preferiam ouvir o conselho da maioria. E essas pessoas, meus irmãos, então sofrem essa perda. Mas Paulo diz: agora eu exorto a manterem a coragem, porque nenhum de vocês se perderá, apenas o navio será destruído. A Bíblia nos diz que as pessoas do mundo, elas vivem sem esperança, elas vivem sem nada aonde elas possam se apegar e sentirem seguras. E nós vemos o retrato disso aqui. Porque aqui, meus irmãos, diante de toda aquela situação terrível que aquelas pessoas estavam vivenciando naquele momento, lhes faltaram esperança. Eles queriam, por suas próprias forças, por sua própria sabedoria, conduzir aquela embarcação para um lugar seguro. Eles ficaram ali ansiosos em meio àquela tempestade, mas havia naquele navio um homem cheio de esperança, um homem que conhecia a verdadeira esperança, um homem, meus irmãos, que conhecia o Deus daquela tempestade, que conhecia o Deus que criou aquele mar, o Deus que governa sobre os ventos, o Deus que governa sobre todas as coisas. E Paulo, meus irmãos, então, ali, ele orando, ele confia neste Deus que pode preservar os seus em meio às mais difíceis situações. Foi como se Paulo escreveu o livro de Romanos, no capítulo 5, versos 3 a 4, dizendo: também nós nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo sabia, meus irmãos, que Deus ordena o sofrimento para o seu povo, para que o caráter do seu povo seja desenvolvido e seja lapidado pelo Senhor. Ele também escreveu em Romanos 8, 28, e sabemos que Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. No versículo 39 do capítulo 8, Paulo escreveu: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo escreveu de uma prisão em Roma aos Filipenses, dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Neste momento de desespero, meus irmãos, durante esta grande tempestade, Paulo estava ali junto com Aristarco e Lucas, e ali então, meus irmãos, ele estava buscando a presença de Deus, e na presença de Deus, em meio àquela tempestade, Paulo encontra esperança e conforto. Paulo entende que as suas vidas seriam poupadas, apenas os bens materiais perderiam. Queridos irmãos, nós enfrentamos muitas lutas neste mundo. Nós passamos por muitas dificuldades na vida.
Mas, queridos, nós precisamos nos apegar com esperança sempre ao Deus que cuida do seu povo. Nós precisamos entender que nós estamos seguros no Senhor, que o Senhor, Ele irá cumprir toda a sua promessa de ser para nós escudo e segurança. Paulo tinha essa certeza aqui. Paulo tinha essa convicção aqui. E nós percebemos então, meus irmãos, que diante desta situação, Deus encoraja o próprio apóstolo Paulo. Paulo diz: um anjo do Senhor apareceu durante a noite. Meus irmãos, vejam como a cena se repete. O Senhor apareceu a Paulo na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, e ele salvou a Paulo, tirando Paulo de uma vida de pecado e trazendo Paulo para uma nova vida. O Senhor apareceu novamente a Paulo em Corinto e consolou a Paulo, dizendo para continuar falando e pregando o Evangelho, conforme Atos capítulo 18. Agora Deus estava enviando um anjo a este navio, à deriva, para confortar a Paulo. Verdadeiramente o nosso Deus é um Deus de abrigo em todas as nossas tempestades. Deus cuidou de Paulo e daqueles que estavam com Paulo naquela tempestade. Jesus Cristo poderia facilmente, meus irmãos, ter ordenado que a tempestade cessasse, assim como ele fez ali no mar da Galileia. Mas Deus colocou todas as coisas sob os seus pés, porque Ele é o Senhor de tudo, e em sua vontade soberana, Ele não faz ali naquele momento como Ele fez no mar de Cesareia. Enquanto a tempestade continuava a rugir, Deus fez uma promessa a Paulo de que Ele salvaria a todos naquele navio, por causa de Paulo que ali estava, por causa do servo de Deus que ali estava. O fato, meus irmãos, daquele navio enfrentar toda aquela turbulência e tempestade, de ser completamente destruído, e de aquelas pessoas, todas elas terem as suas vidas poupadas, serviram para eles entenderem e perceberem que aquele homem que ali estava, servo de Deus, tinha um Deus que cuidava dele, e o favor de Deus sobre a vida de Paulo alcançou também a todos aqueles que estavam ao redor de Paulo, que estavam ali com Paulo. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Nos versículos 21 e 22, Paulo diz: Senhores, vocês deveriam ter seguido o meu conselho e não navegar a Creta, então vocês teriam sido poupados de todo este dano e perda. Quando Paulo recebe essa mensagem, meus irmãos, a mensagem de que ele e todos ali seriam poupados, nos versículos 23 a 24, um anjo de Deus, a quem Paulo serve, ele diz que este anjo se pôs do lado dele e disse a ele: não tenha medo, Paulo, você deve ser julgado por César. E o anjo, meus irmãos, continuou ali, dizendo: e Deus graciosamente concedeu a vocês a vida de todos os que navegam com vocês. Primeiro, meus irmãos, nós vemos que Paulo tem uma consciência aqui de quem ele é. Paulo disse: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo. A primeira coisa que nós devemos notar é a frase, a expressão que Paulo usa aqui, de quem eu sou. Paulo estava dizendo a todos aqueles que estavam ali no navio que ele pertencia a Deus, que ele era servo de Deus, que ele pertencia ao Deus único, ao Deus infinito, ao Deus pessoal, ao Deus santo, o Deus de quem Jonas falou quando estava em uma tempestade.
Paulo está dizendo, eu pertenço a este Deus, ou seja, eu sou a sua propriedade, eu sou a sua porção, eu sou a sua herança, eu fui comprado por um preço, pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo cuida de mim porque eu sou a sua propriedade. Eu não sou meu, eu não pertenço a mim, eu pertenço a Deus, e Ele não permitirá que a sua propriedade sofra destruição. Que grande conforto, meus irmãos, isso trouxe a Paulo, e que grande conforto isso deve trazer a todo crente. O Pai Celestial fará de tudo para cuidar dos seus filhos. Ele cuidará das suas ovelhas, como um pastor amado cuida do seu rebanho. E Paulo está dizendo, eu sou ovelha de Deus, eu pertenço a Deus, e Ele cuidará de mim. Mas ele também fala ele fala do Deus a quem ele serve. Paulo diz assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo foi chamado para servir ao Senhor. Paulo foi chamado, meus irmãos, para dedicar a sua vida ao reino de Deus. Quando Paulo então disse a quem sirvo, ele está dizendo, nada temo, porque eu não estou fazendo a minha própria vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sirvo como o seu apóstolo, e é seu plano que eu esteja em Roma e eu dê o testemunho perante César. Meus irmãos, nós vemos aqui uma convicção grandiosa de Paulo com relação a Deus. Em meio a toda aquela circunstância difícil, para às vezes uma outra pessoa, ou algum de nós que ali estivesse, diante de toda aquela situação, nós poderíamos pensar assim, parece que Deus se esqueceu de mim. Talvez nenhum de nós teríamos condições de dizer, o Deus a quem eu pertenço, porque poderíamos pensar assim, se eu pertencesse a Deus de fato, Deus não me deixaria passar por essa situação. Se eu pertencesse a Deus de fato, Ele acalmaria essa tempestade, Ele me colocaria em segurança. Mas em meio a toda esta tempestade e tormenta, Paulo está dizendo, Deus a quem eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Eu fui salvo por Deus, eu fui remido por Deus. Meus irmãos, nenhuma tempestade pode dizer a nós que nós não pertencemos a Deus. Nenhum sofrimento nesta vida pode nos dizer que Deus nos esqueceu. Porque mesmo em meio às mais terríveis tempestades, nós continuaremos sendo povo de Deus. Mas um povo de Deus que está em meio a uma tempestade. Um povo que serve a Deus, um povo que é povo de propriedade exclusiva de Deus. A grande dificuldade que muitos crentes têm, meus irmãos, é de entender que Deus não vai remover as tempestades, que Deus não vai parar os ventos, que Deus não vai mudar as circunstâncias porque nós ali estamos. Nós vamos ter que enfrentar as circunstâncias. E quando nós estivermos passando por difíceis circunstâncias, Deus continuará sendo o nosso Deus. Nós continuaremos sendo povo de Deus. Deus não vai mudar a situação e o status que nós temos, que foi dado a nós por Deus, também não muda. E esta é uma verdade, meus irmãos, que nós precisamos ter sempre em nossas mentes, mesmo em meio às mais difíceis tempestades, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. Mesmo em meio às mais difíceis tempestades, nós servimos a Deus. Nós não podemos cruzar os braços e dizer assim, o vento está soprando muito forte, as lutas são muito difíceis, não dá para eu continuar servindo ao Senhor. Eu vou sentar, eu vou esperar tudo isso passar, para depois eu voltar. Não tem como. Não tem como, porque nós somos chamados para estas tempestades.
Nós somos chamados, meus irmãos, para servir ao Senhor em meio ao mundo corrompido, em meio ao mundo cheio de violência, em meio ao mundo de pecado, em meio ao mundo de lutas e de dificuldades. Nós não somos chamados por Deus, Deus não fala assim, olha, espere um pouco até que as coisas melhorem. Deus fala, enfrente a tempestade, porque eu estarei com vocês, eu continuarei sendo o Deus de vocês. Não acha que nós, meus irmãos, temos um salvo-conduto de Deus para não passar por tempestades? Nós não temos. Nós enfrentaremos tempestades, mas mesmo em meio a todas elas, continuaremos sendo de Deus e continuaremos servindo a Deus, continuaremos fazendo a obra de Deus. Paulo então diz àquelas pessoas que mesmo em meio a tudo aquilo, tudo iria ficar bem, eles chegariam a Roma. Meus irmãos, e aí então Deus preserva a vida de todos que estavam ali com Paulo. Paulo então, no versículo 24, ele diz que o anjo disse que todos seriam preservados. Percebam, meus irmãos, que aqui todos são preservados, porque naquele lugar, naquele navio, tem um servo do Senhor. O verdadeiro crente, meus irmãos, é uma bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. O verdadeiro crente é uma bênção para todos os seus vizinhos, para a igreja do Senhor, os servos do Senhor, meus irmãos, que estão em um lugar, eles são bênção para aquela cidade, para aquela região. Por isso nós precisamos sempre lembrar, queridos irmãos, que Deus, Ele preserva o ambiente, Deus preserva o lugar por causa dos seus servos que ali estão. Prova disso é o que acontece lá em Gênesis capítulo 18. Abraão perguntou a Deus se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus pouparia aquela cidade. Deus falou assim, se tiver 10 justos aqui, eu pouparei esta cidade. Deus poupou todo aquele navio, porque ali tinha um servo dele. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela é o meio de Deus salvar os perdidos, mas a igreja do Senhor também é o meio que Deus usa para preservar o ambiente, o lugar em que ela está inserida. Porque, como o próprio Senhor Jesus diz, a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é um farol, é um luzeiro em meio a noites escuras. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sempre entender que Deus, Ele sempre tem o seu favor e o seu amor especial para com a sua igreja. Mas Deus não vai nos isolar de todos que estão ao nosso redor. Nós estamos aqui neste lugar, e aqui onde nós estamos, meus irmãos, nós somos bênção para este lugar. Não porque nós abrimos nossas portas, nós recebemos a todos, nós cuidamos de todos os nossos vizinhos, fazendo trabalhos sociais, projetos sociais. Não, queridos irmãos, o papel da igreja não é fazer trabalho social. O papel principal da igreja é testemunhar acerca de Cristo. Nós estamos aqui neste bairro, esta igreja está aqui neste bairro há mais de 40 anos, não é isso, Parlinho? Essa igreja está aqui neste bairro há quantos anos? Mais de 40? Mais de 40 anos. Creio que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor já passaram por essa igreja. Todos eles já ouviram o evangelho do Senhor aqui. Se muitos deles não permaneceram aqui, meus irmãos, não é porque o trabalho aqui não foi feito da maneira como deveria ser feito. Se muitos não permanecem aqui,
é porque o coração deles nunca estiveram em Deus. Mas o Evangelho foi pregado, eles ouviram o Evangelho, mas nós não estamos aqui para bajular ninguém, nós não estamos aqui para bajular aqueles que estão ao nosso redor, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para mostrar o erro, para confrontar os erros, para falar a verdade. E nem sempre todos estão dispostos a ouvir, mas ainda assim a igreja continua exercendo o seu papel, ainda assim a igreja continua sendo sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos sempre nos perguntar, meus irmãos, se esta igreja, se ela saísse daqui, ela faria falta para esta vizinhança? Se essa igreja fechasse as suas portas, ela faria falta para esses que estão ao seu redor? As pessoas sentiriam falta de nós? Queridos irmãos, o nosso papel, a nossa função é continuamente clamar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que estão ao nosso redor. Salva, Senhor. Transforme, Senhor. Faça a tua obra, Senhor. É a nossa função, meus irmãos. E as nossas portas estarão sempre abertas para receber todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós nunca vamos amenizar o Evangelho para agradar as pessoas. Nunca vamos. Nós sempre vamos falar a verdade, mesmo que difícil, mas sempre em amor. E nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir, mas a igreja continuará cumprindo o seu papel. Ela continuará sendo uma bênção para esta sociedade. Assim como nos tempos da reforma protestante, a reforma, o evangelho, a pregação, o conhecimento que as pessoas tiveram da Bíblia, geraram drásticas mudanças e revolução na vida da sociedade e no coração daquelas pessoas. O verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, meus irmãos, é uma mensagem de salvação e esperança eterna. E é esta mensagem que nós pregamos, é este evangelho que nós temos para oferecer. Nós nunca vamos oferecer às pessoas um evangelho para agradá-los. Um evangelho que diz assim: venha para a igreja e você vai ter a sua vida abençoada, você vai ser próspero, a sua vida vai mudar, você não vai ter problemas de saúde, você vai ser curado, a sua casa vai ser transformada. Queridos irmãos, o evangelho que nós pregamos é: creia em Jesus Cristo, se entregue a Ele, confie na obra que Ele realizou na cruz, e você será preservado da ira e do juízo vindouro. E você encontrará a vida eterna, e você encontrará esperança neste mundo. Paulo diz a estas pessoas que estão no navio: tem de bom ânimo, fiquem tranquilos, todos vão ser preservados. Paulo não está dizendo: olha, Cristo vai salvar todos vocês, a alma de vocês serão salvas. Ele está falando: não, fisicamente todos vocês serão preservados. Mas ali, meus irmãos, nós vemos que as pessoas que estão no mundo sem Deus, sem esperança, a única coisa que pode dar esperança a estas pessoas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E Paulo então diz: não se preocupem, nem um fio de cabelo se perderá. Mas nós encontramos, meus irmãos, vemos que Paulo enfrenta mais duas oposições: os soldados e aquela serpente, víbora, que ali aparece. Quando o navio então sofre todo aquele naufrágio, os soldados pensam assim: vamos matar a todos, porque se eles ficarem vivos, quando eles chegarem em terra firme, todos vão fugir. Lembra do centurião lá em Filipos? Quando Paulo e Silas oram, a prisão treme, as portas se abrem, o centurião pega a sua espada para
se matar, porque ele imaginou que todos estivessem presos, ou todos os presos tivessem fugidos, e se todos tiverem fugido, o centurião, o soldado que está cuidando da prisão é que paga com a própria vida. Então os soldados queriam matar a todos ali. Mas ali então, Júlio, o centurião, ele interveio para que a vida de Paulo fosse poupada. O Senhor ordenou que Paulo testemunhasse em Roma, e se os soldados ali matassem todos os prisioneiros, obviamente Paulo também seria morto. Mas Deus usa um homem para que ele então preserve a vida de Paulo. Paulo também, meus irmãos, enfrenta a oposição ali daquela serpente. Quando eles já estão em terra firme, eles chegam em um lugar ali na ilha de Malta, ali um lugar que significa refúgio. Os nativos daquela ilha, meus irmãos, demonstram gentileza para com aqueles que estavam ali no navio. Chovia muito, fazia muito frio, e Paulo então, buscando ali os gravetos para fazer uma fogueira para aquecer a todos, é picado por uma serpente, por uma víbora. Quando aquelas pessoas que estão ali olham para Paulo, eles falam assim: Deus está fazendo o seu juízo, este é um homem terrível, um assassino, porque ele foi poupado da tempestade, mas agora ele vai morrer nesta picada deste animal. Mas eles veem que nada acontece com Paulo, e aí então eles dizem: não, é um Deus. Mas ali então, meus irmãos, nós vemos que as dificuldades que foram enfrentadas por Paulo para que ele chegasse a Roma, para que ele pudesse pregar o evangelho a Roma, foram enfrentadas porque Deus foi sempre abrindo o caminho. Meus irmãos, aquilo que Paulo diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós estamos a serviço de Cristo, nós somos indestrutíveis. Nenhuma arma forjada contra os servos do Senhor prevalecerá. Ele está conosco em todas as tempestades de nossa vida. Ter grande confiança, sabendo que Ele nos salvará, acalmando a tempestade, ou nos salvará sem acalmar, como Ele fez com Paulo ali naquela tempestade. Nós sempre vamos ter que lembrar e saber: Deus está conosco, e Ele é por nós, e Ele nunca nos deixará, e nunca nos abandonará. Em Isaías 43, versículos de 1 a 3, nós encontramos uma promessa divina, meus irmãos. Aqueles que Deus comprou, aqueles que pertencem a Ele, Ele faz uma promessa. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te chamei, eu chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás. Quando Paulo aqui então, meus irmãos, mostra que ele passou por tudo isso e ele foi preservado. Deus está conosco. Deus cuida de nós em meio às tempestades. Ele está conosco em nosso dilúvio. Ele está conosco em meio às fornalhas, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, por isso nós precisamos sempre lembrar que aqueles que pertencem ao Senhor, que foram chamados para fazer a obra do Senhor, serão preservados pelo Senhor. No Senhor nós estamos seguros, porque nós recebemos do Senhor, meus irmãos, a bênção e o dever de testemunhar acerca da obra de Cristo.
Nós estamos seguros porque Deus enviou o seu único Filho para realizar a nossa salvação. Nós estamos seguros, meus irmãos, porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Nós olhamos para um texto como este, de um acontecimento real, de uma dificuldade extremamente pesada enfrentada pelo servo do Senhor. Para aquele que estava vivendo aquilo naquele momento, ele olhava e pensava assim: e agora? O que vai acontecer? Mas para nós que estamos lendo o relato daquilo que aconteceu, nós vemos que em todo o tempo Deus está controlando todas as coisas. Nós não podemos esquecer jamais, queridos irmãos, que aquele vento, aquela tempestade, aquelas dificuldades não foram enviados por outro, senão o próprio Deus. Paulo está no mar, em meio às tempestades, e quem está causando tudo aquilo ali é o próprio Deus. Para mostrar a Paulo, para mostrar àqueles que estavam com ele, e para mostrar a nós hoje que a vida cristã é muito difícil, é cheio de lutas, é extremamente pesada, é cheio de tempestades. Mas é em meio a todas estas tempestades que nós somos forjados como verdadeiros crentes. Que só permanece em meio a estas tempestades, de fato, aqueles que pertencem ao Senhor. Um falso crente jamais ficaria ali. Um falso crente diria: não, Senhor, isso não é para mim. Mas o verdadeiro crente que ama, teme e obedece ao Senhor diz: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me guardará. Eu sei que o Senhor me protegerá na minha saída e na minha chegada. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer e saber qual é a obra que o Senhor tem para nós. Qual é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui nesta noite? O que Deus espera de nós? Qual que é o papel? Qual que é a nossa missão? A missão de Paulo era: vá para Roma, porque lá você vai ter que pregar o Evangelho. Conhecendo, meus irmãos, o que Deus tem para nós, conhecendo quem Deus é, nós sabemos que enquanto nós não realizarmos a obra do Senhor, nada acontecerá conosco. Ou seja, a nossa vida será poupada. Podemos ficar enfermos, podemos passar por luta. Nós não sabemos. Nós não sabemos se o nosso papel, se a obra que Deus tem para nós é pregar o Evangelho num leito de hospital. É em cima de uma cama de UTI. É de olhar para aquelas pessoas que ali estão e dizer: confiem em Deus, busquem ao Senhor, porque Ele é a esperança de vocês. Nós não sabemos se a única coisa que nós devemos falar para as pessoas, para demonstrar que Deus nos chamou para uma obra, é uma única frase: confia em Deus, e Ele é a esperança para a sua vida. Não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa: não importa. Não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa a luta, não importa as oposições, nós chegaremos onde Deus quer que cheguemos. E nós vamos chegar para fazer a sua obra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos sustente e nos fortaleça. Que possamos confiar e descansar no Senhor em meio a todas as tempestades.